A gente vai ouvir agora um dos principais especialistas do Brasil a respeito desse assunto. Ele deu declarações que me deixaram mais esperançosa. Você já vê aqui o Dr. Júlio Croda, ele é infectologista, tem mapeado a pandemia com olhos atentos e focados na ciência. Então, se ele diz que a gente está chegando perto, talvez, de um momento melhor, eu acredito. Doutor Júlio, o senhor me ouve bem? Boa tarde. Perfeitamente, Dani. Obrigado pelas palavras. Lógico, a ciência não tem resposta para tudo, a gente trabalha com probabilidades e com certeza a probabilidade de uma nova variante com mais escape é uma probabilidade que a gente deixa aberto, mas a tendência sim é de diminuição de casos, diminuição de hospitalização, diminuição de óbito, maior imunidade coletiva para prevenir principalmente a hospitalização e óbito. Agora, doutor Júlio, é precipitado começar a falar em não tratar mais a Covid como uma pandemia e sim como uma endemia? O que seria isso, né? Endemia é uma doença que você convive com ela, a sociedade passa a conviver com ela, manejando, né, a doença de uma maneira mais eficaz. É precipitado falar nisso? Eu acho que a gente tem que planejar, estabelecer os indicadores para a gente fazer essa transição com mais tranquilidade. Quais os indicadores em termos de taxa, de incidência de casos, de hospitalização de óbito, de letalidade, que a gente vai utilizar para avaliar estado por estado, cidade por cidade, se naquele local a gente está passando por um período ainda pandêmico ou a gente já pode evoluir nessa terminologia e adotar essa terminologia de endemia. É importante salientar que endemia ainda traz um número excessivo de casos, de óbitos. A gente tem outras doenças que são endêmicas, doenças negligenciadas, como a tuberculose, como a dengue, como a chikungunya, a própria influenza. Então, é importante a gente ficar atento que apenas decretar que acabou o caráter pandêmico não significa que essa doença não é importante, que não pode estar associada a óbito, eventualmente aumento de casos em períodos sazonais, mas o planejamento é essencial. O que vem com esse fim do caráter pandêmico? Como que a gente vai vigiar, fazer a vigilância dessa doença? Quais medidas de intervenção que serão propostas se houver um novo aumento de casos, de hospitalização e óbito? Como que a gente vai fazer a vigilância genômica dessa doença? Como que a gente vai ofertar vacina, em que periodicidade, para que grupo? Tudo isso é importante planejar, definir. Então, eu acredito que seja prudente discutir esses indicadores, discutir como que a gente pode planejar isso para o futuro, e não só através de um decreto que acabe com o caráter pandêmico da doença. A gente tem que entender que existem premissas e como que a gente vai lidar com essa doença a partir de agora. Não, esse ponto que o senhor toca, ele me parece central e eu quero explorar mais ele, que é, não se acaba com uma pandemia por decreto, né? O Brasil precisa planejar melhor. O que o senhor está vendo lá fora, por exemplo, que tipo de periodicidade seria necessário com as vacinas que nós temos hoje? Todo mundo está tentando melhorar as vacinas, ampliar a resposta imune, deixar ela ativa num patamar alto por mais tempo. Mas, assim, qual é o nosso plano de saída com os dados que nós temos hoje para a pandemia? O plano real, né? Aquele concreto que vai dar resultado, não apenas criar um discurso. Primeiro, garantir elevadas coberturas de terceira dose, que já é a recomendação do próprio Ministério da Saúde, né? A Europa conseguiu elevadas coberturas acima de 50%, 60%, e por isso foi possível flexibilizar ainda mais algumas medidas, como foi anunciada no Reino Unido recentemente. A gente precisa atingir uma cobertura acima de 50%, 60% de terceira dose, nós estamos em torno de 30%, 35%, e a gente tem que entender que, eventualmente, uma dose futura de vacina pode ser ofertada para grupos especiais, mais vulneráveis, idosos, pessoas com algum tipo de imunossupressão. O Reino Unido, nesse momento, ontem, recomendou uma dose de reforço apenas nas pessoas que estão institucionalizadas e pessoas acima de 75 anos, por enquanto. Então, a tendência é que a gente possa, de alguma forma, eventualmente, estar recomendando doses de reforço. É interessante que essa estratégia seja anual, associada à vacina da influenza. A gente pode ministrar as duas vacinas conjuntamente,
O que é inviável é que a gente ministre uma dose de reforço a cada 3, 6 meses. O ideal é que a gente proteja as pessoas com maior risco de hospitalização e óbito, no sentido de mitigar o impacto da doença, principalmente nos serviços de saúde, e que, eventualmente, essa periodicidade seja, no mínimo, né, de 1 ano, porque menos do que isso é inviável do ponto de vista econômico e prático. Doutor Júlio, deixa eu trazer aqui, se você chegou agora, esse é o doutor Júlio Croda, ele é infectologista, um dos principais cientistas que guiaram aí o olhar crítico do Brasil e realista durante essa pandemia, e hoje finalmente chegou o dia que ele vem para cá nos dar aí uma lufada de esperança, né? Também palpando ali a realidade, os indicadores que a gente tem agora. Tem uma luz no fim do túnel, o Brasil precisa de um plano, mas tem uma luz no fim do túnel da pandemia. Vem para cá, Leandro Rezende, falou muito com o Júlio Croda e com todos os principais pesquisadores ao longo dessa pandemia. Leandro, quero te ouvir. Obrigado, Dani. Doutor, obrigado por estar conversando com a gente mais uma vez. Eu vou trazer duas visões diferentes e queria pedir a visão do senhor. Conversei com o Nésio Trindade, vice-presidente do CONAS, e ele me falou que em 3 ou 4 meses a gente já pode avaliar essa mudança da nomenclatura de pandemia para endemia. Conversei também com o secretário municipal de saúde aqui do Rio de Janeiro, Daniel Sorans, que me falou em 3 semanas para se observar se a onda da Ômicron realmente já passou e se a redução drástica no número de casos vai virar também redução no número de mortes. O senhor, doutor Júlio Croda, consegue estimar um tempo, sei que essa pandemia, enfim, tem sido confusa nesse sentido, mas dá para estimar um tempo para a gente olhar para a pandemia e falar, olha, agora a partir daqui já é uma endemia? Tem algum indicador que a gente possa mirar daqui para frente, doutor? O indicador é o indicador que eu já reforcei, que é casos, hospitalizações, óbitos, letalidade, positividade dos exames de RT-PCR, que tem que ficar abaixo de 5%. E esses indicadores têm que ser período pré-onda da Ômicron, né? Naquele intervalo que a gente teve entre Gama e Ômicron, onde houve uma redução importante de hospitalização, de óbitos e de casos. Então, assim, o Daniel Sorans, quando estima em 3 semanas, é porque a cidade do Rio avançou muito na cobertura de segunda dose. Tem 93% da população elegível com 2 doses de vacina. Tem mais de 50% da população elegível com 3 doses de vacina. Tem indicadores melhores do que alguns países da Europa. Em compensação, não é a realidade do Brasil. A gente tem uma heterogeneidade do ponto de vista de cobertura vacinal, com menores coberturas vacinais nas cidades do norte, principalmente no interior. E aí vem um comentário do Nésio, que talvez em 3 a 4 meses, porque ele representa o CONAS, ele representa essa pluralidade de diversas regiões com diferentes cenários epidemiológicos. Talvez para a cidade do Rio isso aconteça de forma mais precoce, mas para outras cidades onde a cobertura ainda é baixa, inclusive de segunda dose, é necessário aguardar um pouco mais de tempo para começar a iniciar a diminuição das medidas restritivas, a liberação de algumas atividades e de algumas medidas preventivas. A gente vai trazer Kenzo Matida também para essa conversa, direto de Brasília. Kenzo? Obrigado, Dani. Doutor Júlio, eu gostaria de saber o seguinte, se mudar esse status aí de pandemia para endemia, o Ministério da Saúde precisa ter a leitura bem clara e bem cristalina de diversos números, né? A gente sabe bem disso. Mas para que seja consolidada como uma endemia mesmo, é necessário também que o Ministério da Saúde traga ali todos os pactos que devem ser federados na tripartite, na situação tripartite que é o Sistema Único de Saúde, né? Que estados, que municípios, como o governo federal, adotem medidas principalmente no critério vigilância ali e inclusive inclusão da Covid em síndromes respiratórias agudas. Essa vigilância ela precisa ser constante, pelo menos especialistas com quem eu conversei sempre me falaram bastante isso. A pergunta é a seguinte, o senhor acredita que houve investimentos suficientes do governo federal para essa ação mais coordenada? Assim, a gente tem um legado que a gente consegue visualizar isso e fazer com que a Covid, de fato, seja classificada como uma endemia de uma forma segura para todos? Eu acho que existe um recurso considerado, investido no que diz respeito à vigilância, mas uma falta de liderança e organização. Por exemplo, agora a gente tem que adotar uma vigilância sentinela de síndrome respiratória gripal, de síndrome respiratória aguda grave, ampliando a representatividade por região, para a gente monitorar qualquer tendência de aumento nas diferentes
regiões de saúde do Brasil. E a gente não vê organização do Ministério da Saúde para que isso ocorra, ou seja, estimulando essa vigilância sentinela nessas diferentes cidades, ampliando o número de amostras coletadas de 5 para 10, instituindo uma vigilância genômica para identificar novas variantes. Isso não diz respeito a investimento propriamente dito, porque o Ministério da Saúde tem bastante recurso no que diz respeito ao combate à pandemia. Requer primeiro, uma organização do que seria prioritário dentro do Ministério, uma proposta de atividades prioritárias nesse momento. Existe muita preocupação com a eleição, o ministro está saindo do Ministério, muito provavelmente para concorrer a um cargo eletivo, mas a gente precisa entender que esse é um processo contínuo e tem que ser feito esse planejamento agora, nesse momento. A gente precisa também ampliar acesso aos medicamentos antivirais, monoclonais, principalmente para as populações de maior risco para hospitalização em óbito, idosos imunossuprimidos, que mesmo com a vacina continuam com risco elevado para hospitalização em óbito. A gente não tem acesso a nenhum medicamento específico para o Covid. Isso é um absurdo, são medicamentos que são caros, mas que, a depender do público-alvo, a gente pode garantir acesso através do SUS. A gente já teve outras drogas que foram disponibilizadas para a população e esses medicamentos já se mostraram efetivos e estão disponíveis na maioria dos países. Então, realmente falta uma organização da vigilância, uma organização da assistência, uma organização de quais indicadores que a gente vai trabalhar daqui para frente e quais são as medidas futuras, as intervenções futuras que a gente vai adotar eventualmente no futuro com aumento de casos, de hospitalização e óbito. Então, acho que é mais uma questão de planejamento, de pactuação com CONASEMs, CONAIs, desses indicadores, dessa proposta futura, do que propriamente uma questão de recurso. É mais organização e planejamento. Muito bom, doutor Júlio Croda, infectologista, muitíssimo obrigada pela participação aqui no CNN 360. Tomara que a gente possa falar mais em termos mais amenos e mais esperançosos daqui para frente. Minha terceira dose foi no final de semana, o bracinho ficou dolorido, mas aquela alegria, né, de dor que a vacina está funcionando, é uma alegria, eu adoro. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Até a próxima, Dani. Grande abraço.